Você sabe o que é e o que faz o STF? Então fica até o final desse vídeo. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Sandro De Lázaro, eu sou criador do canal Mundo Jurídico na Web e hoje eu vim falar de um assunto muito polêmico, muito importante, que está sempre nos holofotes da mídia, que é o STF. Mas você sabe o que é e o que faz o STF? O STF ele foi criado em 1891, já tendo mais de 129 anos de existência. E ele é a abreviação de Supremo Tribunal Federal. Ele é composto por 11 ministros e apesar deles serem chamados de ministros, eles não têm nada a ver com os ministros do Poder Executivo, o ministro da Saúde, da Segurança Pública, da Justiça. Os ministros do STF eles são juízes, ou seja, eles são responsáveis pelos julgamentos de todas as ações que tramitam no STF. O STF é membro do Poder Judiciário, ou melhor, ele é o órgão máximo desse poder. O ingresso ao STF é por meio de indicação política, privativa do presidente da República. Mas não é simplesmente que o presidente vai indicar alguém para o STF que ele vai adentrar na função. Antes ele tem que passar pela aprovação do Senado Federal, ou seja, o presidente indica um nome, o Senado sanciona ou veta. Aprovando, ele passa a ser ministro do STF. Ou seja, o presidente da República indica um nome, esse nome passa por uma sabatina no Senado, ele sendo aprovado no Senado, aí então ele toma posse no Supremo Tribunal Federal. Os cargos no Supremo Tribunal Federal eles são vitalícios, ou seja, até a morte, ou por alguma desistência ou pela aposentadoria compulsória. Uma desistência recente foi a do ex-ministro Joaquim Barbosa, que era o presidente do STF à época do mensalão. Ele pediu para sair do STF. Outra hipótese de deixar o cargo do STF é pela aposentadoria compulsória, aos 75 anos. A gente pode destacar que o ministro Celso de Mello, ele já tem 74 anos, vai completar 75 no dia 1º de novembro. Logo, ele vai deixar o STF, abrindo uma vaga para o então presidente da República indicar o STF. Apenas uma curiosidade, o ministro Celso de Mello, ele é comumente chamado de decano. Mas o que seria decano? Decano significa que ele é o ministro mais velho da casa. Ele é o ministro mais velho do STF, por isso ele é sempre o último a proferir seus votos e ele tem esse título de decano. Outro ponto é a remuneração dos ministros do STF. Em 2019, a remuneração bruta de um ministro era de R$ 39.200, fora os seus auxílios. Essa remuneração é muito importante porque ela serve para a base de toda a estrutura do Poder Judiciário abaixo do STF, ou seja, os salários de juízes, desembargadores e ministros do STJ têm todos como base o salário do STF, não podendo nunca ultrapassar o piso do salário do STF. Mas o que faz o STF? Qual que é o papel do STF para a nossa sociedade? Para responder essa pergunta, a gente tem que voltar à própria Constituição Federal, mais especificamente no artigo 102, que ele diz exatamente o seguinte: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição. O que quer dizer com isso? Significa que o STF ele é o guardião da Constituição. A própria Constituição Federal elegeu o STF como sendo seu guardião. Isso significa que o STF deve julgar apenas matérias referentes à Constituição, ao texto constitucional. Ou seja, matérias que não estão na Constituição não devem ser levadas ao STF. E aqui nós temos outro grande problema para o nosso estudo, que é a nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal de 1988 ela é muito extensa. Você sabe quantos artigos tem a nossa Constituição? Não? Pois bem, a nossa Constituição Federal tem 250 artigos, mais 114 do ADCT, que seria uma fase de transição de uma Constituição para outra. Mas nós temos 250 artigos da nossa Constituição. Ela é muito grande. Apenas fazendo um paralelo, a Constituição norte-americana possui 27 emendas e a nossa tem 250 artigos. É muita coisa, é muito extensa. E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica à nossa Constituição Federal. Simplesmente o fato dela ser muito extensa, existem muitas matérias que podem ser levadas ao STF. Por isso, ele sempre acaba dando a última decisão. Qualquer matéria que surge em primeira instância, ela tem base para chegar ao STF. Por isso, comumente, a gente vê diversos assuntos sendo levados ao STF. E muitas pessoas pensam, nossa, mas o STF manda em tudo, tudo é ele que dá a última palavra? Não, o STF dá a última palavra quando o assunto é Constituição Federal. Como eu disse, a nossa Constituição ela é muito extensa, ela é muito prolixa, ela tem muitos artigos. Então, muitos casos sempre acabam no STF. A gente pode falar do mensalão, da Lava Jato, da prisão em segunda instância. Todos esses temas foram decididos no STF porque em algum momento eles esbarraram em algum artigo da Constituição Federal. Logo, você abre a porta para que esse assunto seja julgado no STF. Portanto,
na prática, o STF ele acaba dando a última palavra em tudo. Pessoal, esse vídeo foi só para explicar um pouquinho o papel do STF. É claro que tem muita coisa para se falar. Eu posso fazer outros vídeos falando dos recursos para o STF, sobre o jeito que o STF funciona, mas esse vídeo foi só para explicar um pouquinho o que é o STF e o que ele faz. Se vocês ficaram com alguma dúvida, tem algo a acrescentar, ou quer que eu explique outra coisa, por favor, deixe nos comentários. Pode entrar em contato nas nossas redes sociais, que a gente vai ter o prazer de responder. Pessoal, muito obrigado e até uma próxima.